Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, desenvolvendo essa série sobre o justo por fé viverá, pegando exemplos da vida de Abraão, extraídos esses exemplos do livro de Gênesis, e trazendo a aplicação para a nossa vida, nós que somos da igreja. Ok? Já estamos indo para o fim desta série. Eu acredito que faltam mais 2 lições para a gente concluir esta série. E aí nós vamos estar partindo para outro assunto. Mas vamos lá. Hoje nós vamos ver o estudo número 28. É para fora da zona de conforto. É um assunto interessante. Conforto, o que significa conforto na nossa vida? A gente estaciona, deixa no modo stand-by, né? E a gente se acomoda. Você está num ambiente previsível, você está confortável, sem grandes desafios, aí aquela rotina do dia a dia, e você vai tocando a vida. Conforto é isso. E nem sempre a gente fica nessa situação. Sempre vem uma crise, um desafio. O diabo não para, nós estamos no meio de uma guerra espiritual, e ele sempre vai procurar uma brecha, alguma legalidade, alguma coisa por onde ele possa trazer o seu estrago. Isso faz parte da vida. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, é assim, é luta. E só que em Cristo nós somos mais do que vencedores. A gente tem que ter convicção disso. Mas ninguém está isento de desafios, de adversidades. Isso acontece na vida de todos, né? Talvez para uns mais, para outros menos, não interessa, mas todos nós passamos por esse tipo de situação. Aí eu faço a seguinte pergunta: por que a crise é necessária na vida do crente? Essa é uma pergunta interessante. Se não houvesse crise, a gente cresceria? O processo de maturidade, ele estaria sendo desenvolvido na nossa vida? Claro que não. Aonde não tem crise, não tem crescimento. Aonde você não é provado, não tem maturidade. Essa é a escola da vida, não tem como ser diferente. Sabe por quê? Porque não é um processo apenas mental, intelectual. Deus tem que mexer lá dentro. As estruturas, as verdadeiras estruturas estão lá dentro. Então não é só uma questão de ler um livro, fazer um curso, frequentar um workshop, enfim. Não. São experiências vividas que deixam a sua marca no nosso caráter, na nossa estrutura. E metanoia tem a ver com isso, de você reconhecer a sua fragilidade e, numa atitude de quebrantamento, de arrependimento, Deus trabalhar a mudança de entendimento, de pensamento, trabalhar essa questão tão complicada da nossa vida, que são emoções desequilibradas. Qualquer coisinha você é afetado, qualquer coisinha você quer retroceder, qualquer coisinha você para, aí começa a murmurar, e toda murmuração acaba sendo uma murmuração contra Deus. A gente sabe disso. Então, Deus precisa trabalhar isso. A própria confissão da nossa boca precisa ser alterada. Mas como é que altera? Lixando, né? Para você mudar a confissão da tua boca, porque a confissão da minha boca tem a ver com a minha visão.
E Deus precisa trabalhar a qualidade da minha visão. Isso é experimental, é pessoal, não tem outro jeito, esse é o caminho. O caminho da santificação, ele passa por aí. Não tem atalho, não tem plano B, é isso mesmo. E eu digo mais, até na vida do ímpio, para ser salvo, Deus vai ter que trabalhar também algumas coisas da resistência, da ignorância, da cegueira espiritual. Ele vai ter que quebrar isso também, porque senão você nunca chega no arrependimento, né? Não existe arrependimento sem dor. É interessante. Seria bom, né, que a gente se arrependesse sem precisar ser exprimido, mas parece que a experiência na história do homem mostra o contrário, que é preciso espremer, é preciso aumentar a pressão, é preciso quebrar certas muralhas aonde a gente se esconde, para que Deus possa chegar no cerne do teu coração. E Deus sabe lidar com essas coisas, não é? E olhando os exemplos da Bíblia, você vê Deus trabalhando na vida das pessoas o tempo todo. Glória a Deus por isso, né? A gente devia agradecer a Deus pelas experiências pelas quais nós passamos, só que em nenhuma experiência Deus te abandona. E em toda experiência Deus intervém para que o melhor aconteça no teu entendimento, porque isso é sabedoria, é maturidade. Não é só uma vitória, apenas uma vitória, um escape. Não, é trabalhar a tua maturidade. Então, a gente, olhando para a vida de Jó, a gente percebe isso claramente. Claramente, Jó conheceu a Deus, passando por experiências. E ele era um homem que foi elogiado por Deus. E foi elogiado diante de anjos e diante do Satanás. E ele teve que aprender, inclusive com amigos fazendo falsas acusações, ele murmurando. Deus teve que confrontar tudo isso, porque às vezes você tem aquela aparência de piedade, né, de uma pessoa piedosa, mas basta mexer na feridinha, pronto, desmorona toda aquela piedade. E aí você se revela quem realmente você é. E a gente precisa entender que Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Porque ponto cego é um negócio sério na nossa vida. A gente tem mania de se autoelogiar, não é? E a gente tem a mania de não enxergar as próprias fragilidades. Deus precisa usar uma circunstância, Deus precisa usar outra pessoa para te lixar, para que você perceba alguma coisa em relação a si mesmo. Porque todo esse processo é um processo consciente. Eu preciso entender quem eu sou verdadeiramente, enxergar as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, enxergar claramente os meus erros e, numa atitude de arrependimento, me voltar para o Deus de toda a graça. É assim que funciona, não é? Agora, como que eu vou entrar num processo de mudança, de transformação, se eu não consigo enxergar a mim mesmo, sendo que o processo é consciente? Como é que eu vou tomar consciência que eu tenho uma fragilidade, que eu tenho uma área que precisa ser eliminada, erradicada da minha vida? Eu tenho que tomar consciência disso. Deus já sabe de tudo. Aliás, até o inimigo percebe as fragilidades.
O problema é que eu não enxergo. Eu estou cego. E Deus precisa revelar isso na minha vida. Aí eu vou parar para pensar e falar, opa, aqui tem algo que precisa ser mudado, precisa ser transformado. E Deus me ama e Ele trabalha no sentido de produzir o melhor na minha vida. Veja bem, não é apenas uma questão de tirar você do sufoco. Ah, Deus me tirou do sufoco. Só isso não muda a tua vida. A gente tem que entender isso. Ele vai te livrar, porque Deus é Deus de livramento, mas Ele vai te amadurecer. Não adianta o livramento sem esse processo de maturidade. Vai ter que passar pela prova, vai ter que ser lixado, vai ter que se humilhar diante de Deus. Aí Deus vai trabalhar uma nova estrutura, uma renovação, uma restauração na nossa vida. Você já percebeu que a gente tem a mania de se auto-justificar o tempo todo? É mais fácil ver o erro do outro, de acusar o outro, a questão da justiça própria, né? Esse viés egocêntrico que nós temos, e a gente tem uma dificuldade enorme de enxergar os próprios erros, mas a gente conhece os erros dos outros. Não é esquisito? É, porque a gente devia se conhecer muito melhor do que os outros, porque eu vivo comigo o tempo todo, né? Mas parece que a gente tem uma tendência de não enxergar as coisas. Não sei, às vezes eu fico pensando que essa alma nossa é muito complexa, é muito esquisita. Depois do Jardim do Éden, a coisa ficou muito nebulosa. E Deus precisa mexer nisso, para que a gente tome consciência dessas coisas. O inimigo já sabe, mas o inimigo, ele é esperto. Estrategicamente, ele procura aumentar a cegueira espiritual, para que você não veja. Um cego é mais fácil de você dominar, controlar, aprisionar. Mas uma pessoa inteligente, uma pessoa que está sempre exercendo autocrítica, e isso diante de Deus, porque senão se torna uma coisa estranha, porque diante de Deus eu estou sempre me analisando, a luz de Cristo me ilumina e eu estou me analisando, eu estou buscando, eu estou checando, eu estou fazendo checklist. O diabo não gosta de gente assim, gente inteligente, porque aí vai ficar difícil de lidar. Ele prefere pessoas ingênuas, pessoas passivas, pessoas ignorantes, pessoas que não enxergam, pessoas superficiais. É mais fácil para ele. Mas o Espírito Santo tem outro jeito de trabalhar. Ele trabalha a nossa maturidade. Maturidade é uma questão de consciência, de sensibilidade, de percepção, porque Deus, Ele precisa me levantar num processo consciente, para que eu resista ao diabo. Aí fica mais difícil dele trabalhar a dominação na minha vida. E ao mesmo tempo que Deus te levanta, você pode ser um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Em vez de ficar vendo defeito, de ficar criticando, de ficar menosprezando, não, agora você é um instrumento de libertação na vida do outro. Você vê como Deus trabalha? É algo tremendo, maravilhoso. E eu não posso resistir a esse trabalho do Espírito Santo. Porque a questão do propósito, da utilidade na minha vida tem a ver com a minha maturidade. Porque nós estamos numa operação de risco, né? A gente está lidando com pessoas que têm uma vida, pessoas que podem sentir dor, sofrimento, prejuízo, frustração, pessoas que podem se perder e ir para o inferno. Nós estamos lidando com isso, é uma operação de risco, e Deus é responsável. E Ele precisa trabalhar urgentemente a nossa maturidade por causa da importância
que têm uma vida diante dele. Essa clareza de entendimento, essa convicção tem que estar forte no nosso coração, ok? Se a tua vida está muito calma, não está acontecendo nada de ruim, está tudo maravilha, eu acho melhor você buscar mais a Deus e perguntar para o Espírito Santo o que está acontecendo. O mar está muito calmo. Não, a vida do crente é desafio o tempo todo. Não é que o crente fica desesperado por crise, não é isso. É que as crises na vida daquele que está sendo usado por Deus é normal, porque o diabo se levanta contra. O diabo vai se levantar contra quem não está fazendo nada? Claro que não, ele não tem tempo para perder. O diabo vai se concentrar em quem está fazendo alguma coisa em prol do reino. Ele é inteligente, ele é estratégico. Então, só que é o seguinte, em todas as coisas Deus nos sustenta, Deus nos ampara e a vitória é certa. Tanto na minha vida quanto na vida daqueles que estão à minha volta. E nós vivemos por fé. Porque para sair da zona de conforto, como aconteceu na vida de Abraão, você tem que ser um homem, uma mulher de fé. Abraão saiu da terra de Ur dos caldeus. Ele estava acomodado, tranquilo, com a vida tranquila lá, no meio da sua parentela. Só que Deus trouxe um chamado na sua vida e ele prestou atenção e deu valor no chamado de Deus. E por fé ele obedeceu, mesmo sem saber os detalhes do que Deus ia fazer. Isso é maravilhoso, que Deus esteja à procura, de pessoas assim, que não tem medo, que por fé lançam toda a confiança nele, na sua provisão, na sua fidelidade, no seu poder, e abrem mão dos seus próprios interesses pessoais para atender um chamado de Deus. Isso é propósito, isso é ministério, é uma missão que Deus traz na sua vida. E se nós olharmos ali para o livro de Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, a gente vai ver uma lista de homens e mulheres que Deus usou ao longo da história e continua usando até os nossos dias. E Ele está olhando para mim e para você. E nós temos que valorizar e responder adequadamente ao chamado que Deus tem para a nossa vida. E Abraão, ele cresceu na fé. Primeiro, ele tinha capacidade de crer, porque ele podia dizer não, isso não me interessa, esse tipo de experiência não é o que eu quero. Pronto. Foi uma resposta, seria uma resposta. Mas o fato dele obedecer a Deus contra todas as circunstâncias mostra que ele tinha capacidade, a liberdade de confiar em Deus e seguir em frente, mesmo sem saber todos os detalhes. E ao longo da caminhada, que durou muito tempo, Abraão cresceu na fé. Experiências que ele foi tendo com Deus, confirmações, revelações, ele foi observando a fidelidade de Deus, a provisão de Deus, o poder de Deus, e aquilo foi trazendo o quê? Sabedoria no seu coração. E a sua fé cresceu nos fundamentos, cresceu no entendimento de andar com Deus. Isso é tremendo e acontece com a nossa vida também, ok? E para transmitir uma mensagem de fé, porque Deus nos chama para transmitir uma mensagem de fé, nós temos que ser pessoas de fé.
porque senão não tem autoridade. Você está falando de uma coisa que você não vive, você está falando de uma coisa que você não experimenta. Aí fica aquela coisa manca, né? Não tem firmeza. Então, não, nós não somos apenas religiosos, não, nós somos discípulos de Cristo, andamos por fé e não retrocedemos na nossa fé, porque é de fé em fé, de glória em glória, de revelação em revelação, nós vamos caminhando com Deus, cumprindo a missão que Ele nos deu. É assim. Agora, essa coisa de emoção é um negócio muito volátil, muito instável. Um dia está bom, outro dia já não está, muda muito. Eu não ando por emoções, eu ando por fé. Fé significa, eu conheço o meu Deus, eu conheço as promessas do meu Deus, eu ando firme com Deus. E no momento certo Ele responde. Pronto. E não vou ficar estressado por causa disso. Muitas coisas da vida de Abraão, ele não colheu em vida. Mas a esperança que vem de uma promessa de Deus cria uma convicção de uma realidade espiritual verdadeira. Mas ele mesmo não experimentou tudo aquilo que Deus disse a seu respeito. Mas nós estamos experimentando parte daquilo que Deus falou com Abraão. Mas ele não retrocedeu, ele permaneceu firme na fé e não retrocedeu. Mesmo não vendo, mesmo não experimentando. E Hebreus fala que Sara não retrocedeu também. Quando Deus fez a promessa de um filho, o filho da promessa, Isaque, e ela permaneceu firme. Deus é poderoso para fazer. E o tempo foi passando. Cometeram alguns erros? Claro. Agar foi uma solução carnal. Mas aquele sonho, o sonho da promessa, aquela esperança que Deus trouxe ao coração dela, ainda estava lá dentro. Ok? E a nossa vida é assim. A gente guarda as coisas que Deus fala, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele fala, porque Deus não é mentiroso. Então nós andamos assim e nós temos que entender que essa é a nossa vida cristã. Ok? Bom, por hoje é só. Espero que você medite sobre essas coisas com coração aberto, querendo e desejando a maturidade na tua vida para andar com Deus, para ser útil na casa de Deus e ser uma bênção na terra no tempo da tua vida. Ok? Medite nessas coisas com um espírito de oração, de quebrantamento diante do Senhor. E Deus te dê experiências tremendas durante a semana, colocando em prática tudo isso, e que Deus te abençoe. E eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço a você.